Os óleos utilizados em navios mudaram nos últimos anos. Por exemplo, a viscosidade e a densidade dos óleos combustíveis aumentaram. Este programa vai lhes mostrar algumas consequências significativas dessas mudanças nos óleos de navio, quando separados em um purificador. Teoria da separação, segunda parte. O purificador. Vamos começar por uma breve descrição da teoria do purificador. Imaginem um tubo em forma de U, com água no fundo e entrada de um fluxo uniforme de óleo misturado com água. Imaginemos a separação imediata do óleo leve da água mais pesada. Uma saída para o óleo no ramo de óleo do tubo e uma saída para a água no ramo de água. Podemos variar a posição da linha divisória entre óleo e água, variando a posição da saída de água. Se dermos um quarto de volta no tubo em U, girando-o e mudando um pouco suas proporções e seu formato, podemos simplificar a vista recortada de metade do purificador. Ainda é basicamente um tubo em U, com ramo de óleo e ramo de água. O óleo, contendo pequenas quantidades de água e de partículas sólidas, é dirigido para o rotor do separador, que gira em alta velocidade. A água e os componentes mais pesados são enviados para a periferia do rotor no separador. E o óleo mais leve flui para dentro em direção ao centro do separador. E é removido através da saída do óleo. A água escoa via saída da água. As partículas sólidas acumulam-se na periferia e são removidas a intervalos regulares. No ramo de óleo do separador está um componente importante, com esta aparência. É uma pilha de discos em forma de cone. Entre os discos há um grande número de canais separadores, através dos quais o óleo passa. Em cima da pilha de discos fica o disco superior, um disco de diâmetro maior. É importante que a linha divisória entre óleo e água, que chamamos de interface, fique entre a beirada exterior da pilha de discos e a borda exterior do disco superior durante a separação. Se a interface estiver dentro da pilha de discos, não obteremos o uso máximo dos canais separadores, resultando em separação deficiente. Se a interface estiver fora do disco superior, não haverá separação alguma. Tanto o óleo como a água escoarão pela saída da água e haverá o que se chama de quebra do selo hidráulico. Se mantivermos a interface bem ali, isto é, mantendo uma distância constante entre a interface e a saída do óleo, que está sempre na mesma posição, poderemos variar a posição da saída da água. Variamos a posição da saída da água no purificador com a ajuda de um disco de gravidade, localizado aqui. Temos discos de gravidade com orifícios de dimensões diferentes. Quanto menor o orifício do disco, mais perto a saída da água ficará da saída do óleo. Assim, usamos os discos de gravidade para posicionar a interface corretamente no purificador. Mas, à medida em que o óleo torna-se cada vez mais denso, haverá um problema real para mantermos a interface na posição correta usando discos de gravidade. Podemos explicar assim. Imaginem que inserimos alguma coisa que criará resistência ao fluxo contínuo de escoamento do óleo pelo estreitamento da passagem, por exemplo. Em princípio, seria o mesmo que colocar um peso no ramo do óleo, pelo alongamento da coluna de óleo. Esse peso
teria de ser contrabalançado por igual extensão da coluna d'água, se quisermos manter a interface nesta posição. Mas o peso na coluna d'água iria escoar-se. Portanto, essa resistência resultará no deslocamento da interface bem mais para baixo no tubo em U. Esta extensão descendente da coluna de óleo naturalmente vai variar de tamanho, dependendo do grau de resistência. Mas a mesma extensão também pode variar de peso, dependendo da densidade do óleo. Assim, teremos de imaginar mais um peso no ramo da água, sob a forma de extensão da coluna d'água que contrabalança a densidade do óleo. A baixa densidade do óleo será balanceada pela curta extensão da coluna d'água, um peso que também irá escoar-se, o que deslocaria a interface ainda mais para baixo. Com óleo de maior densidade, a mesma extensão da coluna de óleo pesaria mais. Portanto, precisaríamos colocar um peso maior na coluna d'água, que se escoaria. Em consequência, a interface seria deslocada para baixo, para compensar o peso maior. O importante a observar aqui é que a mesma resistência no ramo do óleo moverá a interface a distâncias diferentes, na direção da periferia do purificador, dependendo se o óleo tiver densidade baixa ou alta. A resistência aumentada no ramo do óleo poderá depender de um aumento na velocidade de fluxo através do separador ou de uma queda da temperatura durante a separação. No caso de queda da temperatura, a viscosidade do óleo vai aumentar. Em outras palavras, vai fluir mais lentamente e com maior dificuldade através dos estreitos canais separadores na pilha de discos. Portanto, quando o óleo for de baixa densidade, havendo uma queda de temperatura ou um aumento na velocidade de fluxo, a interface mudará só um pouco para fora no purificador, ficando ainda dentro da borda exterior do disco superior. Mas exatamente a mesma alteração de temperatura ou de velocidade de fluxo, com óleo de alta densidade, vai deslocar a interface para fora do disco superior e haverá a quebra do selo hidráulico, ou seja, nenhuma separação. O alarme toca, avisando o operador para trocar o disco de gravidade por um disco de orifício menor. Desse modo, a saída da água ficará mais perto da saída do óleo, para que o equilíbrio entre as colunas de óleo e de água ocorram em uma base localizada mais perto do centro da separadora. O espaço, a interface, novamente estará entre a pilha de discos e a borda exterior do disco superior. Mas o problema é que com óleos de alta densidade, é preciso apenas uma pequena queda de temperatura ou um pequeno aumento na velocidade de fluxo para que o alarme de quebra do selo hidráulico toque repetidas vezes. Então, vem a tentação de recorrer a uma solução precária que é escolher um disco de gravidade com um orifício demasiadamente pequeno. Isto vai deslocar a interface para a parte acima da pilha de discos. A margem até a borda exterior do disco do topo agora será bastante grande para evitar a quebra do selo hidráulico, mas a separação será muito deficiente. Os canais superiores de separação estarão bloqueados pela água. O óleo terá de passar por um número menor de canais, o que aumentará a velocidade de fluxo através dos canais restantes. Vejamos o que normalmente acontece entre dois discos da pilha. Uma partícula ou uma pequena gota de água são afetados principalmente por dois fatores opostos: velocidade do líquido e força centrífuga.
As velocidades não são divididas uniformemente através da largura do canal. Ao longo das margens do canal, a velocidade realmente é zero. Portanto, aqui, só a força centrífuga é um fator. Quando uma partícula chega à margem de um canal, a força centrífuga empurra-a para fora ao longo do disco, para a periferia do rotor separador. Mas, se a velocidade do canal aumentar, porque outros canais estão bloqueados, a parte da partícula vai permanecer. O canal já não será bastante longo para captar as partículas. Assim, partículas e água permanecerão no óleo. Sabemos que há um limite crítico para os purificadores. Densidade de óleo de 991 kg por metro cúbico, a 15 graus centígrados. Quando a densidade dos óleos aproxima-se desse limite, gradualmente ficará cada vez mais difícil manter a interface na posição certa, usando discos de gravidade. E com óleos acima de 991, será impossível na prática. Porque a diferença de densidade entre o óleo e a água será tão pequena durante a separação que apenas uma mudança muito pequena na velocidade de fluxo ou na temperatura será suficiente para fazer o disco correto tornar-se incorreto dentro de pouquíssimo tempo, resultando em quebra do selo hidráulico ou em separação muito deficiente.